O que aconteceu com 6 jogadores selecionados antes de Stephen Curry? Vídeo aqui do Camisa 30. Vamos aqui reagir. E lembrando que o link do canal aí do Camisa 30 vai estar na descrição para quem quiser dar aquela moral, para quem quiser se inscrever. Fechou? Vambora! Stephen Curry é, sem exagero, um dos jogadores mais revolucionários da história da NBA. Sem dúvida. Pô, essa jogada é absurda. A reação Ele do mudou a Steve Kerr é forma muito como o foda. basquete é jogado. Um armador que quebrou recordes de 3 pontos, colecionou MVPs e liderou uma dinastia no Golden State Warriors. E mesmo com todo esse Uma das maiores dinastias da história. talento, ele foi a 7ª escolha no draft de 2009. Isso mesmo, 6 times passaram por ele. E Minnesota passou 2 vezes. num dos episódios mais bizarros da história da liga, o Minnesota Timberwolves teve 2 chances seguidas. Pô, isso é inacreditável. Eles tiveram 2 chances. Eles pegaram o Ricky Rubio e o Johnny Flynn. Ignorou Curry nas duas. Como isso aconteceu? O que os olheiros deixaram passar? Será que ele realmente não parecia tão promissor assim na época? E mais importante, quem eram os jogadores que vieram antes deles? Onde estão hoje? Cumpriram as expectativas? Sumiram da liga? Hoje, vamos voltar no tempo e descobrir o destino dos 6 jogadores que foram draftados antes de Stephen Curry. Um dos Bora. maiores talentos que a NBA quase deixou escapar. Não, quase deixou escapar é muito forte. Calma, ele foi pick 7, pô. Já tem informações de que o Knicks tava de olho já nele. Se ele não fosse escolhido pelo Warriors, o Knicks ia pegar depois. Então, Temos exatamente porque Stephen Curry foi tão quem a NBA quase deixou escapar foi o Jokic, que foi fim de segunda rodada. E ele quase que escapou. subestimado, precisamos voltar ao começo. Só assim dá pra perceber o quão equivocados foram as análises de muitos olheiros e especialistas na época. Filho de Del Curry, Steph cresceu mergulhado no universo do basquete profissional. Ele treinava em quadras de NBA, convivia com lendas do esporte e desde pequeno parecia ter um destino claro. Pô, ele era quase do tamanho do Muggsy Bogues, né, cara? Bizarro. Com uma grandeza na liga. Então não é surpresa que, ao chegar no ensino médio, Steph tenha começado a se destacar rapidamente. Ele jogou no time principal durante os 4 anos no Charlotte Christian High School, liderando a equipe nos 3 títulos da conferência e acertando mais de 48% nas bolas de 3 no último ano. Mesmo assim, Curry foi apenas o 16º melhor ranqueado do estado da Carolina do Norte. E por mais Físico, né? Físico. Sempre foi um cara mais baixinho, sempre foi muito magro. Isso sempre pautou muito as análises em relação a ele antes dele ascender lá em 2013, 2014, né? acreditável que pareça, nenhuma universidade de grande expressão mostrou interesse real. Ao sair do ensino médio, Steph não recebeu nenhuma oferta de programas tradicionais da Divisão 1 da NCAA. Nem mesmo a universidade onde seu pai brilhou, a Alma Mater de Del Curry, esteve disposta a oferecer uma bolsa ou algum tipo de segurança. Tudo que Steph Curry recebeu foi a chance de tentar uma vaga como walk-on, ou seja, entrar no time sem qualquer garantia, sem bolsa, apenas com esperança e muito esforço. E isso mesmo com Del Curry fazendo parte do Hall da Fama da universidade. O problema, segundo os olheiros da época, era o físico de Steph. O físico é foda. Eles achavam que ele era pequeno demais para o basquete universitário, com apenas 1,83 de altura, pesando 72 quilos, e com um arremesso que, segundo diziam, parecia mais um lançamento forçado do que uma técnica refinada. Diante disso, Aí é foda. Podia se criticar muita coisa no Curry, mas o arremesso ele sempre teve um molde, uma mecânica muito boa. Eu peguei recentemente pra assistir alguns jogos do Curry em Davidson. Mano, a mecânica sempre foi muito boa, mano. Uma soltura muito rápida, um release muito rápido. Criticar o arremesso dele é uma loucura. Ainda mais, né? Ele tendo virado o que virou nesse sentido de arremesso, né? Curry optou por jogar pela única universidade que realmente o recrutou. Um lugar onde ele, teoricamente, estava destinado a uma carreira esquecida no basquete universitário. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Jogando por Davidson, Steph virou uma sensação. Logo no seu primeiro ano, ele já estava chamando a atenção do país inteiro, com uma média absurda de 21,2 pontos por jogo como calor. Ao longo de sua carreira universitária, Steph Curry teve médias impressionantes de 28 pontos por jogo. Foi eleito para o time All-American e liderou toda a NCAA em pontuação durante esse período de 3 anos. Foram 3 temporadas de puro espetáculo, com exibições absurdas de pontuação e visão de jogo. Mas mesmo com todos esses feitos, o que realmente marcou a passagem de Steph por Davidson e que todo mundo lembra até hoje, foi aquela campanha mágica no torneio da NCAA em 2008. Sim. Logo na primeira rodada do torneio. Ali foi onde ele realmente... Ali foi onde a galera viu que o Curry ele podia dar certo na NBA. Claro, ainda tinha várias dúvidas, mas ali ele ganhou um voto de confiança, do tipo, mano,
Se pá, esse baixinho magrelo pode virar alguma coisa. Torneio da NCAA, Davidson, que era apenas a 10ª cabeça de chave, enfrentou a poderosa Gonzaga, que vinha como a 7ª. E foi aí que Steph Curry deixou o mundo do basquete boquiaberto. Ele simplesmente anotou 40 pontos naquela partida, Nossa, sendo 30 só no segundo tempo. Uma performance Eu já reagi a esse jogo aqui no canal, se não me engano. absurda que deixou claro que algo especial estava acontecendo. Na segunda rodada, Davidson teve um desafio ainda maior, enfrentar o time número 2 do torneio, o Georgia Bulldogs, a 8ª melhor equipe do país. E mais uma vez, Steph brilhou. Ele marcou os outros 30 pontos e comandou uma vitória histórica, Isso aqui no caso é a Georgetown, né? eliminando um dos grandes favoritos. Com atuações lendárias, Curry levou Davidson até o Elite Eight, onde foram eliminados pelo Kansas Jayhawks, que, inclusive, acabaram vencendo o torneio daquele ano. Mas o recado estava dado. Steph Curry não era apenas mais o filho de Del Curry. Ele havia se tornado um verdadeiro fenômeno do basquete universitário e um prospecto legítimo para a NBA. Indo para o LeBron foi assistir ele, né, mano? Muito louco, velho. o verão do seu ano no draft, Quem diria que depois o Curry ia assumir a paternidade do LeBron, né? Bizarro isso. Stephen Curry era um dos Tô brincando, fãs do LeBron. Brincadeira. nomes mais falados do basquete universitário. Muitos já enxergavam nele um futuro astro da NBA. Por isso, Astro é forte. Galera não via potencial de Astro. Galera não via potencial dele liderar um time, pô. várias franquias da loteria demonstraram interesse em recrutá-lo. Mas seu agente, Jeff Austin, que também havia representado Del Curry, orientou Steph a Peraí. recrutá-lo. Mas seu É ele ali? o astro da NBA. Por isso, várias franquias da loteria demonstraram É ele? Rob Pelinka? Não. interesse É o Pelincão aqui? Será que é ele? em recrutá-lo. Mas Cara, é ele, meu Deus! Pelincaço! seu agente, Jeff Austin, que também havia representado Del Curry, orientou Steph a ser criterioso. Ele via em Curry um talento especial, um jogador com potencial para mudar franquias, e não queria que sua carreira fosse desperdiçada em um dos mercados menores da liga, o que poderia limitar sua visibilidade e desenvolvimento. Cara, olha o James Harden, moleque. Meu Deus do céu, olha o Ricky Rubio. Mó carinha de paga-lanche. Coincidentemente ou não, a maioria dessas equipes com pouco apelo estavam justamente nas primeiras posições daquele draft. Mas antes de entendermos o que aconteceu com essas franquias, precisamos falar sobre a primeira escolha geral do draft de 2009. Blake Griffin. Cara, o Blake Griffin era um fenômeno atlético, mano. Era impossível ele não ser a primeira escolha desse draft. Impossível. Se existia alguém que causava ainda mais alvoroço do que Stephen Curry ao sair da universidade, esse alguém era Blake Griffin. Bastava assistir alguns lances para entender o porquê. Com 2,6 metros e 113 quilos, Blake Griffin parecia ser destinado a um dos prospectos mais atléticos e espetaculares da história do basquete. Seu currículo universitário só reforçava essa expectativa. Na sua última temporada em Oklahoma, ele conquistou todos os 6 prêmios de jogador do ano oferecidos pela NCAA. Não, o Blake Griffin, ele era um prospecto inacreditável, mano. Mais rebotes na conferência Big 12 do que qualquer jogador desde Larry Bird e ficou a apenas um duplo-duplo de ultrapassar David Robinson como líder histórico da NCAA nesse quesito. É claro que hoje sabemos que Stephen Curry teve uma carreira muito mais grandiosa do que Blake, Sim. mas honestamente não dá pra culpar o Los Angeles Clippers por não escolher Não, o Clippers fez o certo, pô. Qualquer um com a primeira escolha desse draft escolheria o Blake Griffin. Qualquer um. ter Steph com a primeira. O problema foi o nosso Minnesota, o problema foi Memphis, né? Fizeram escolhas muito ruins. Primeira escolha geral. O potencial de Griffin era simplesmente grande demais pra ser ignorado. Agora, e a segunda escolha? Entrando no draft Aí que complica. Ê, Memphis Grizzlies. 2009, o Memphis Grizzlies vinha de uma temporada abaixo da média, último lugar da sua divisão e entre os piores times da liga. Ainda assim, o time acreditava no seu futuro, principalmente por conta da ascensão de Rudy Gay, que havia sido o segundo jogador que mais evoluiu na temporada anterior. O elenco também Cara, o Rudy Gay teve um começo de carreira bem bom, né, mano? contava com jovens promessas como Marc Gasol, O.J. Mayo e Mike Nossa, o de Maio, né? Fenômeno do high school. Conley. Com tantas opções ofensivas no elenco, a diretoria do Grizzlies concluiu que não fazia sentido adicionar mais um armador dominante com a bola como Curry. Em vez disso, decidiram apostar em um nome que se destacava no lado defensivo da quadra. Hasheem Thabeet. Tá, é justificável, mas tinha opções melhores do que o Hasheem Thabeet. Mas pela questão posicional faz sentido. Mas vocês sabem, eu sou defensor da tese de que top 3 de draft você não pega posição, você pega teto. Você tem que focar em teto.
nas 3 primeiras posições no draft, na minha visão. Nascido na Tanzânia, Thabit só começou a jogar basquete aos 15 anos de idade, mas com 2,18 de altura, os olheiros ignoraram o fato de que seu jogo ainda era cru. O que eles viam era um potencial físico praticamente limitado. Durante os seus 3 anos na Universidade de Connecticut, jogando sob o comando do técnico Jim Calhoun, Thabit foi eleito 2 vezes seguidas o defensor do ano da NCAA. Teve média de mais de 4 tocos por partida e ajudou os Huskies a conquistarem um título nacional. Foda, cara. Que eu lembro de já ter visto o tape do Rasheem. Via muita coisa. Tipo, defensivamente ele tinha um potencial bom mesmo, mas... Cara, ele era muito cru, mano. Por exemplo, o Harden. Se você pega o tape do Harden em Arizona... Cara, o Harden era muito mais prospecto do que o Rasheem. Muito mais. Quando perguntado sobre seu pivô, o próprio Calhoun afirmou sem hesitar que Rasheem era um dos jogadores mais dominantes da história do basquete universitário. E o mais curioso é que o técnico Jim Calhoun não estava exagerando. Se Rasheem Thabit tivesse permanecido em UConn por mais um ano, ele provavelmente teria quebrado o recorde de tocos de NCAA em uma carreira universitária. Mas infelizmente o que parecia ser uma trajetória promissora parou por aí. A carreira de Thabit na NBA foi um completo desastre. Não, segundo os relatos, bastaram 10 minutos no seu primeiro treino com o Memphis Grizzlies para a comissão perceber que ele simplesmente não sabia como se portar como jogador profissional. Infelizmente, essa impressão inicial acabou sendo certeira. Em sua temporada de estreia, Thabit teve médias sofríveis de apenas 3,1 pontos por jogo e chegou a cometer o dobro Não, ele era muito cru, mano. Muito cru. de faltas em relação aos tocos. Dentro de quadra, ele era um peso morto no ataque. E para ser justo, essa deficiência já havia sido apontada pelos scouts antes mesmo do draft. Muitos diziam que seu jogo ofensivo era extremamente limitado para sua idade, que ele dependia demais dos armadores para receber assistências fáceis e que não conseguia criar absolutamente nada sozinho. No fim das contas, sua ineficiência no ataque impediu que ele se mantivesse em quadra tempo suficiente para impactar defensivamente. E apenas 1 ano e meio depois de ser escolhido como a segunda pick geral, Thabit foi trocado para o Houston Rockets. Desde então, é lembrado como um dos maiores busts da história Não, surreal. da NBA. Ou seja, diferente do Clippers... Não, eu não passo pano pro Memphis, não, cara. Dá pra encontrar justificativa, mas tinha prospectos bem melhores. Bem melhores. O Memphis Grizzlies realmente cometeu um erro ao deixar Stephen Curry passar. Mas considerando o número de jovens armadores que já estavam no elenco naquela época, a decisão, por mais errada que tenha sido, até que fazia um certo sentido no momento. E os próximos 2 times também não fizeram diferente. Com a terceira escolha... O Thunder não errou nunca. Não. O James Harden era um prospecto melhor do que o Curry. Ele era um prospecto melhor. escolha do draft de 2009, o Oklahoma City Thunder selecionou o alarmador James Harden, vindo de Arizona. Cara, é o pelincão mesmo, mano. Do draft de 2009, o Oklahoma City Thunder selecionou o alarmador James Harden. É ele. Caralho, pelincaço, filho. Aí, ó, trabalhando. Nessa época ele trabalhava. Vindo de Arizona Nessa época ele trabalhava legal. State. Logo depois, na 4ª posição, o Sacramento Kings escolheu Tyreke Evans, armador de Pô, o Tyreke Evans era um ótimo prospecto. E o começo de carreira dele foi absurdo. Memphis. Apesar de suas carreiras terem seguido rumos bem distintos, os dois podem ser agrupados quando falamos de Stephen Curry por um motivo bem específico. Ambos foram escolhidos antes dele, principalmente por causa do porte físico. Sim. Enquanto Curry tinha um porte considerado frágil para os padrões Caralho, essa foto é absurda, hein? Exala a aura. NBA, James Harden media 1,96 e pesava cerca de 100 quilos. Tyreke Evans, ainda mais encorpado, chegava aos 2 metros de Não, o altura Harden era um puta prospecto. e 102 quilos. Em comparação, os olheiros viam em Harden e Evans uma estrutura física muito mais NBA pronta que a de Steph. Além disso, ambos eram um ano mais novos, o que dava a impressão de Tinha mais teto, né? Na teoria. maior margem de evolução. No caso do Thunder, ainda havia outro fator. Eles tinham acabado de investir Acabaram de pegar o Westbrook. Não fazia sentido pegar um PG. alto em um armador no draft anterior, escolhendo Russell Westbrook. Então O Thunder aqui, na 3, o Thunder priorizou o quê? Teto e posição. Né? O Thunder juntou o melhor dos mundos. Pegou um cara com teto alto e de uma posição que o time precisava. Eles não foram só no teto ou só na posição. Né? O Thunder foi... Cara, a sequência de drafts do Thunder com Harden, Westbrook, Durant e Ibaka foi uma sequência histórica. Fazia sentido não querer empilhar 2 jogadores com estilo semelhante no mesmo backcourt. Já o Sacramento Kings, bem, eles tinham como armador principal o Ben Udrih, ou seja, não havia uma justificativa real para passar Curry, e ainda assim passaram. Mais uma vez, o tamanho e a falta de um papel claro para Steph na NBA fizeram com que os times subestimassem seu potencial. Então agora chegava a vez Aí é complicado, aí o Minnesota brincou.
Aí o Minnesota brincou. Minnesota Timberwolves, com a 5ª e a 6ª escolha consecutiva do draft. 2 escolhas seguidas, 2 armadores. Um deles tinha que ser Stephen Curry, certo? Errado. Pick in the 2009 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio. O Curry, ele era mais prospecto que o Ricky Rubio. Era mais prospecto, cara. Era bem mais. O Minnesota não tem como passar pano não, velho. Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University. Minnesota usou essas 2 escolhas para selecionar Ricky Rubio e Johnny Flynn, ignorando o Steph não só uma, mas 2 vezes seguidas. E o pior, não dava nem pra usar a desculpa do tamanho. Não dava, mano. Não dava. O Minnesota foi inacreditável aqui, cara. Porque Rubio e Flynn eram até menores que Curry. Mas antes de criticarmos o Timberwolves, e sim, eles merecem críticas, vale dar um pouco de contexto sobre por que essas escolhas faziam sentido na época. Pelo menos Não na fazia, cabeça não deles. fazia. Rubio era basicamente o Luka Doncic antes de Luka Doncic. Calma. Um armador europeu com visão de jogo extraordinária. Não era. Nada a ver com o Luka Doncic. Mas nada a ver. Filho de técnico de basquete e tido como um dos maiores prospectos europeus da história. Ele tinha um controle de bola refinado, passava com uma criatividade absurda e já tinha experiência contra jogadores de NBA. Havia liderado a Espanha até a medalha de prata nas Olimpíadas de 2008, jogando de igual para igual com a seleção dos Estados Unidos. O Ricky Rubio, ele era um prospecto muito bom, mas o Curry era mais prospecto que ele, velho. Era mais prospecto. Aos 17 anos. Ou seja, enquanto alguns ainda duvidavam se o arremesso de Curry conseguiria sobreviver no nível profissional, ninguém questionava se Rubio poderia conduzir um ataque. Na cabeça de muita gente, era uma escolha segura. Minnesota não quis deixar passar. Não dá pra dizer que o Ricky Rubio não deu certo. Ele deu certo, cara. O Ricky Rubio é que ele sofreu muito com lesão no começo da carreira. Nossa, sofreu demais. Mas o Ricky Rubio, eu não coloco como uma escolha péssima. O Curry era mais prospecto, mas o Ricky Rubio era um prospecto muito bom. E o peso das Olimpíadas no ano anterior, né, era grande. Agora, o Johnny Flynn não tem como. O Johnny Flynn foi um erro inacreditável. A história de Johnny Flynn é no mínimo curiosa e trágica para os fãs do Timberwolves. Flynn, nascido em Nova York, jogou por Syracuse University, onde se destacou em sua segunda temporada ao levar o time até o Sweet 16 do March Madness. Era um armador explosivo com grande capacidade de infiltração, extremamente atlético para o seu tamanho e já havia provado seu valor jogando contra adversários fortes da Big East. Mas mesmo assim, a escolha era questionável. Flynn tinha menos de 1,83 m, não era um arremessador consistente, e Minnesota já havia acabado de pegar Ricky Rubio. Então por que Flynn em vez de Steph Curry, que vinha de uma sequência brilhante no college e era filho de Del Curry, um dos melhores arremessadores da geração anterior? A resposta pode estar fora das quadras. Muito dessa escolha bizarra parece ter sido influenciada por fatores extracampo. O agente de Steph, Jeff Austin, que também representava seu pai, Del, estava fazendo de tudo para manter Curry longe de mercados pequenos. Em Minnesota, um mercado pequeno, gelado e sem tradição vencedora. Sabendo que os Timberwolves... Caralho, tirou Minnesota pra merda. Tinham 2 escolhas seguidas entre as top 10, Jeff Austin teria ligado diretamente para o GM David Kahn e mandado a seguinte ameaça: não vai ter visita e vai ter inferno se vocês o escolherem. É um recado hilário e ao mesmo tempo patético. E o pior, Ken aparentemente levou a ameaça a sério. Steph chegou a contar no podcast do Bill Simmons que ouviu um rumor bizarro. David Ken teria evitado selecioná-lo por saber que Curry gostava de jogar golfe e temia que ele ficasse infeliz em Minnesota por causa do frio. Sim, uma complicada essa justificativa, hein? possível lenda da NBA foi passada 2 vezes seguidas porque o GM achou que ele ia sentir falta do golfe. Isso é bizarro, cara. A história da chegada de Stephen Curry ao Golden State Warriors é cheia de reviravoltas e decisões que poderiam ter mudado completamente a NBA. Na época do draft de 2009, Steph e seu agente Jeff Austin não queriam que ele jogasse em Golden State. A franquia estava em completo caos. Vamos falar a verdade. O Golden State, até a ascensão do Curry, era uma franquia, mano, com todo respeito, era uma franquia de merda, pô. Era um time sem carisma nenhum. Não tinha nada atrativo no Golden State, fora o fato de estar em São Francisco. Mas assim, só isso. Era uma franquia que não era nada. Nada. O Curry, juntamente, óbvio, do Clay, do Green, do Steve Kerr, fizeram o Golden State virar o que é hoje. Hoje é uma franquia gigantesca, que construiu uma tradição... Né, tudo ficou melhor no Golden State pós Stephen Curry, né? Pós Stephen Curry Ascension. Né? Até o uniforme, que era um uniforme mó sem graça, do nada virou maneiro. A arena, né? A Oracle Arena virou foda. O Chase Center é foda também.
Então, o Warriors era uma franquia, mano, irrelevante. Essa é a verdade. Tinha ido aos playoffs uma vez nos últimos Hoje não, hoje já virou outra parada. 8 anos e não chegava às finais desde 1975. Além disso, o time já contava com um astro consolidado na posição de armador, o explosivo Monta Ellis. Não tão consolidado, mas ele já era dono da posição. Tudo isso Mas não era fazia consolidadaço. dos Warriors um destino nada atrativo. O objetivo real de Steph e seu pai Del Curry era Nova York. Pô, era o nicão da massa. Eles estavam obcecados com a ideia de jogar pelo Knicks. Afinal, o Madison Square Garden é o maior palco do basquete mundial. E uma carreira inteira de Curry em Nova York parecia receita para uma lenda global, com glamour, visibilidade e contratos bilionários. Mas tinha um problema. O Knicks tinha a 8ª escolha no draft. O Warriors estava uma posição acima na 7ª. E ao contrário de David Kahn em Minnesota, o front office do Warriors não estava disposto a ceder a pressões externas. Stephen Curry from Davidson College. Quando chegou a vez deles, Golden State ignorou todos os apelos do agente e do pai de Steph e fez o que qualquer time esperto faria. Falou pro Curry, pega o boné. Ah, não, mas eu não quero. Pega o boné. Ah, mas pega o bonézinho ali. Põe o bonézinho, cala a boca. Selecionaram Stephen Curry com a 7ª escolha. E o resto é história. Mas nem tudo foi fácil no início. Monta Ellis não gostou nem um pouco. Com a chegada de Curry, Ellis, ídolo da torcida, cestinha do time e ainda jovem, viu sua posição ameaçada. E ele não escondeu a insatisfação. Pouco tempo depois do draft, Ellis deu uma declaração bombástica. Nós não podemos jogar juntos. Nós dois somos armadores e isso não vai funcionar. E de fato, a convivência foi complicada por um tempo. Mas eventualmente os Warriors fizeram sua escolha definitiva. Trocaram Monta Ellis em 2012, dando o time oficialmente nas mãos de Stephen Curry. Não, e foi uma decisão, cara, questionável demais na época. Porque além do Monta Ellis ser um cara já... Eu não digo consolidado, mas era um cara já com mais experiência, né? Era um cara mais pronto do que o Curry. O Curry era... né, além de todas as questões de dúvidas do seu físico e tal, mano, era um cara que machucava muito, cara. O Curry machucava demais no começo da carreira. Muito, 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 muito. Então, o Warriors, mano, correu um risco absurdo quando decidiu ficar com o Curry e trocar o Monta Ellis, mano. Uma decisão que hoje, óbvio, foi um acerto dos maiores da história, mas podia ter dado merda. Foi aí que a verdadeira diversão com Curry começou. Quando a franquia do Golden State Warriors decidiu entregar o controle total do time para Curry, tudo mudou instantaneamente. Durante os 7 primeiros anos dele com a equipe, o Warriors venceu cerca de 75% dos jogos. 3 anos após sua chegada, Curry acabou com o jejum de playoffs e em 2015 levou o time ao topo da NBA. Desde que escolheram Steph no draft, o Warriors conquistou 4 títulos e se firmou como uma das franquias mais bem-sucedidas da história do esporte. Steph Curry foi o grande responsável por transformar o Warriors de uma equipe ignorada em protagonista absoluta no mundo do basquete. Mas não foram só o Warriors que o Curry revolucionou, ele transformou completamente o jogo. Quando entrou na liga em 2009, os times da NBA tentavam em média 18 arremessos de 3 pontos por jogo. Em 2015, esse número já havia subido para 24 e hoje a média está em 35 arremessos por partida. Inacreditável, cara. É a maior revolução da história do jogo, mano. Tem como. Quase o dobro desde o início da carreira de Steph. Curry abriu caminho para que as equipes começassem a experimentar mais arremessos de longa distância. E o que elas descobriram foi que a bola de 3 é muito mais eficiente do que os arremessos de média distância. O resultado disso foi um estilo de jogo mais rápido, com maior foco nos armadores e com uma estética que os torcedores passaram a amar. Curry virou... Aí, você acha ruim a chuva de bolas de 3 na NBA? Você tem um culpado aí, ó. Pode culpar ele. um fenômeno. A culpa é dele, a culpa é dele. E continua sendo até hoje. Crianças no mundo todo começaram a imitá-lo, arremessando de longe, inspiradas pelo que ele fazia em quadra. Essa nova geração de estrelas de basquete tem mais habilidade, mais confiança e mais alcance do que nunca. E tudo isso... mano, uma coisa que o Curry fez, e aí em termos de influência, não só no jogo, mas na formação de jogadores, foi fazer jovens, né, não muito altos e não muito fortes, acreditarem que eles podiam e podem ser estrelas da NBA. O Curry, ele tornou esse sonho plausível. Mostrou que você não precisa ser um bizarro atlético para ser uma puta estrela, para ser um Hall da Fama. Não, né? E a partir do Curry, surgiram vários jogadores do estilo dele. Eu acho que o maior exemplo de jogador moldado no Curry é o Trae Young. Sem o Curry, não teríamos Trae Young. A revolução que o Curry causou, ela extrapola o jogo só. Ele revolucionou
a forma, tipo, dos jogadores serem formados, saca? Muito moleque que hoje tá aí perseguindo o sonho de ser jogador da NBA só conseguiu ter o vislumbre desse sonho por conta da ascensão do Curry, né? Então, quando eu falo que o Curry é responsável pela maior mudança na história do jogo, é por conta disso, é por conta desse impacto que ele teve no jogo, na formação de jogadores, sabe? É absurdo, cara. O impacto do Curry na liga é um dos maiores impactos de um jogador na história do esporte, mano. É bizarro. Isso é por causa de Stephen Curry. Sem dúvidas, Steph Curry é uma lenda do basquete. Mas além disso, é uma verdadeira exceção à regra. Então, será que os times que deixaram ele passar no draft deveriam realmente se sentir culpados? Pense bem, a história está cheia de jogadores baixos que brilharam na universidade, mas fracassaram na NBA. Nossa, o Jimmy Fredette foi um fenômeno, né, mano? Fredette era visto como o novo Curry em Sacramento. E todos sabemos como isso terminou. Tyler Hansbrough teve uma carreira universitária lendária, mas mal chegou a 7 pontos de média na liga profissional. O Warriors fez uma aposta gigantesca no arremesso de Steph, e ela deu muito certo. E mesmo assim, essa nem foi a maior aposta. O maior risco estava na sua saúde. Depois de um ano de novato relativamente saudável, Curry jogou sua segunda temporada com dores no tornozelo e terminou passando por cirurgia. Na temporada seguinte, machucou o mesmo tornozelo de novo e disputou apenas 26 partidas. Muita gente dizia que seus tornozelos eram de vidro e que isso colocaria em risco sua carreira. Foi então que os Warriors ofereceram um contrato de 4 anos por 44 milhões. 11 milhões por ano para um cara que não tinha tornozelos. Analistas diziam que ele era um péssimo negócio. Não dava assistências, não pegava rebotes e vivia machucado. Mas, como quase tudo na trajetória de Curry, isso acabou virando uma vantagem. A lesão obrigou Steph a fortalecer seu corpo e permitiu que os Warriors fechassem um contrato barato, o que abriu espaço no elenco para montar um time vencedor. Foram esses obstáculos que tornaram sua carreira tão inacreditável. Cara, a quantidade de efeito borboleta nessa trajetória aí do Curry é surreal, né, mano? Bastava uma queda ruim e talvez nunca tivéssemos visto o Night Night, as bolas do logo ou os embates épicos contra LeBron James. Então sim, foi um erro para as 5 franquias deixarem Steph passar. Mas como alguém poderia imaginar que ele se tornaria um dos jogadores mais divertidos, revolucionários e dominantes da história da NBA? Talvez só ele mesmo soubesse. Pô, baita vídeo, hein, cara? Muito bom.